Oi pessoal, meu nome é Suzy Claverry, atualmente eu sou gerente de Employer Branding do United Health Group aqui no Brasil e junto com dois colegas de mercado, o Caio Infante e a Winnie Fernandes, eu também sou cofundadora do Employer Branding Brasil, que é o maior ecossistema hoje sobre discussão e ensino de marca empregadora aqui no nosso país. Além disso, eu sou autora do primeiro livro sobre esse tema, sobre Employer Branding aqui no Brasil. O livro se chama Isso é Employer Branding. Então eu não podia deixar de falar sobre esse tema que eu estou lidando todos os dias há mais de 10 anos e que realmente é a minha paixão. E falar sobre isso na pandemia, com esse aspecto de olhar sobre marca empregadora na pandemia, é algo muito especial e que eu acho que a gente pode sinalizar muitas coisas importantes para as empresas. Então, o que eu vou falar aqui um pouquinho hoje para vocês são sobre as 5 coisas que as marcas empregadoras aprenderam ou deveriam ter aprendido nessa pandemia. A primeira delas, e é uma frase que eu uso bastante, é brand or be branded, ou seja, vão falar sobre a sua marca, você querendo ou não. Isso é muito significativo, principalmente nesse aspecto de pandemia, onde todas as pessoas aí estão no isolamento social, onde as redes sociais hoje são muito utilizadas para falar das marcas, onde existem aí milhares de oportunidades de sites de referências, onde as pessoas colocam suas opiniões a respeito de como é trabalhar numa empresa ou como foi a experiência, se for um ex-funcionário naquela empresa. Ou seja, mais do que nunca, as janelas estão abertas e as empresas estão expostas para que as pessoas falem sobre elas, E quando a gente fala que Employer Branding não é tendência, ele é hoje uma maneira de sobrevivência. Empresas hoje que não têm uma estratégia de Employer Branding vão deixar com que essa exposição de marca que é criada através de colaboradores, candidatos dos seus processos seletivos, ex-colaboradores ou pessoas que passem ou que tenham impressões sobre a sua empresa possam ser verdadeiras aí no mercado. E será que essas impressões são boas ou são ruins para a sua empresa? Ou seja, se você não pratica o Employer Branding, se você não faz o gerenciamento dessa marca empregadora e da forma como ela é vista, da reputação que ela tem no mercado, simplesmente você deixa essa sua marca ao léu. E quanto investimento você fez aí para que a sua marca fosse vista como marca comercial, fosse posicionada e reconhecida pelos seus produtos e pelos serviços? E aí quando vem o aspecto de como é trabalhar na sua empresa, você vai deixar as pessoas aí falando o que elas quiserem a respeito da sua marca, sem muitas vezes isso não ser uma realidade dentro da empresa? Quando a gente fala que Employer Branding ajuda a gerenciar essa marca como empregador, é um ponto importantíssimo, principalmente nesse cenário de pandemia, fazendo essa exposição toda a respeito das marcas empregadoras, Muitas empresas foram canceladas aí, nas redes sociais durante esse período, porque tiveram oportunidades ou não souberam aproveitar as oportunidades ou tiveram atitudes que não foram bem compreendidas ou que não foram boas mesmo também, seja para o público interno ou externamente. Isso acontece de montão, Então imagina hoje você precisando contratar pessoas ou reter os bons talentos na sua empresa e eles não quererem estar com você porque você não oferece uma boa reputação de marca empregadora. Então tem um perigo muito grande quando a gente fala sobre simplesmente deixar que as pessoas falem sobre a sua marca empregadora sem ter nenhuma gestão, sem acompanhar o que elas falam sobre isso, sem dizer para elas o que é verdade e o que não é verdade, sem posicionar a sua marca empregadora, mostrando o que realmente são os seus atributos de marca, o que realmente são as suas promessas de valor. Boas empresas e aquelas que se deram bem, seja na pandemia ou fora da pandemia também, são aquelas que realmente fazem a gestão dessa marca empregadora no dia a dia. E esse é um processo que demora um pouco para acontecer, É um processo que não acontece do dia para a noite, então a gente precisa ter muita persistência em todo esse processo. Por isso que eu digo que a segunda coisa muito importante que as marcas aprenderam ou deveriam ter aprendido aqui durante a pandemia é que quando a gente fala de uma estratégia de Employer Branding, a gente está falando de 3 pontos que são fundamentais. O primeiro deles é a coerência, o segundo é a consistência e o terceiro é a frequência. Para uma marca empregadora ser vista como uma marca empregadora de sucesso, ter reputação positiva entre os seus candidatos e os seus colaboradores, coerência, consistência e frequência são pontos fundamentais.
Meu amigo Caio Infante sempre diz que uma marca empregadora, ela não atrai e nem retém quem ela quer, ela atrai e retém quem ela é. Ou seja, é importante que a gente mostre de dentro para fora quem somos nós como marca empregadora. E isso é importante que seja feito o tempo todo. Quantas marcas vocês conhecem que foram construídas aí do dia para a noite? Nenhuma. Quando a gente fala de construção de marca, a gente está falando de um processo que realmente demora um tempo para acontecer. Essas marcas aí demoram para ser visíveis, para ser conhecidas pelos produtos, pelos serviços, pelo público em geral, muitos anos. Requer investimento, requer frequência, né? Requer essa coerência entre as atitudes que são tomadas dentro e fora da empresa, requer uma constância nessa comunicação e uma frequência adequada para que as pessoas captem a mensagem, para que elas entendam quem você é, quem você representa, quais são os seus atributos como marca empregadora. Esses são pontos muito importantes. E quando a gente fala na pandemia especificamente, esses pontos ficam ainda mais visíveis, né? Deu para perceber que a gente aqui nesse ambiente isolado, dentro das nossas casas, sem poder conviver com outras pessoas, as redes sociais realmente tomaram conta de todo esse processo. E as marcas hoje estão muito mais expostas do que elas estavam no ambiente anterior. As pessoas perderam, né, se é que existia já ainda alguma barreira, mesmo que fictícia, de quem são elas no ambiente pessoal e profissional, né? Hoje as pessoas falam e vivenciam ali todos os dias, né, a forma de trabalho, né? Hoje nas suas casas, às vezes em algumas em modelo home office, etc. Então, você ter atitudes coerentes, né, e consistentes aí, com frequência de comunicação, seja para os seus candidatos, seja para os seus colaboradores, mas que ajudem a te mostrar efetivamente quem é você como marca empregadora, isso é extremamente benéfico. Uma frase que eu gosto bastante de usar é que uma marca não é criada na crise, ela é criada para a crise. Quando a gente fala de estratégia de employer branding, a gente está falando de um processo de construção. E que nesse momento de pandemia, quantas marcas vocês viram por aí que realmente tiveram uma exposição muito negativa? Seja pelas pessoas que passaram, pelos candidatos que passaram pelos processos seletivos, seja pelas pessoas que hoje trabalham, né, nessa empresa, ou trabalhavam, ou foram desligadas de maneira inadequada e não humana, né, o que a gente chama de demissão humanizada, o quanto isso afetou em todo esse processo de comunicação e de reputação dessas marcas empregadoras no mercado. Então, você precisa se preparar e criar a base o tempo todo para que a sua marca empregadora seja uma marca forte e para qualquer crise que aconteça com ela, você consiga reverter de maneira mais rápida e mais fácil, né? E consiga realmente mostrar quem você é como marca empregadora nesse cenário. Outra coisa importante, o terceiro ponto aí, quando a gente fala que as marcas empregadoras aprenderam ou deveriam ter aprendido nessa pandemia, é que realmente a tecnologia foi muito importante nesse processo. Mas a tecnologia é o meio e não o fim. A gente falou tanto de transformação digital aí nos últimos anos, né? E muitas empresas não prestaram atenção, né? Que a transformação digital não está no digital, ela está na transformação. Ela é uma transformação muito mais mental, de mentalidade das pessoas para assumir um formato, um pensamento digital, uma nova forma de trabalhar. Mais do que os sistemas, mais do que as tecnologias em si, mais do que as redes sociais, a tecnologia é só um meio para que as pessoas possam fazer melhor o seu trabalho, para que as pessoas possam se comunicar melhor. Ou seja, quando a gente fala de tecnologia, antes de tudo a gente tem que pensar em humanização. A gente está pensando em pessoas. Quem é que está por trás dessas tecnologias? Então não adianta aí ter uma parte muito importante dessas empresas às vezes se posicionando na internet, né? Colocando aí seus aspectos como marca empregadora dentro das redes sociais, se a realidade daquela empresa dentro lá para os colaboradores, a experiência que eles estão vivendo, não é uma experiência positiva. Então isso tem que ter muita coerência e essa comunicação com os colaboradores, ela não pode simplesmente partir do fato de que a tecnologia é o ponto mais importante. A tecnologia ela vai ser realmente o meio, né? Então como é que hoje você como marca empregadora está se comunicando durante essa pandemia adequadamente
diretamente com os seus candidatos, com os seus colaboradores? Como é que você está mantendo essas relações interpessoais que interferem definitivamente naquilo que a gente fala que é a reputação da marca empregadora? Isso também indiretamente faz parte da estratégia de Employer Branding, né? A gente pode usar de muitas tecnologias, a gente pode usar de muitos recursos técnicos, mas se a gente não conseguir pensar em pessoas em primeiro lugar, isso não vai fazer o menor sentido e não vai ter a menor eficácia. Então, isso é muito importante, principalmente nesse período de pandemia. Outra coisa que as empresas, né, que as marcas empregadoras aí deveriam ter aprendido, né, aprenderam ou deveriam ter aprendido nessa pandemia, é a questão das métricas, né? Métricas são importantes para tudo que a gente faz. Talvez quando a gente fale de estratégias de Employer Branding, nem sempre fica claro exatamente aonde a gente quer chegar. Então as métricas, elas ajudam a dar um bom parâmetro, né? Porque a marca empregadora, na verdade, ela não tem que ser só um post numa rede social, ela não tem que ser um escritório colorido, um escorregador bacana, ainda mais agora que a gente está na maior parte das empresas aí longe dos escritórios, né? A gente não tem que pensar em ações que sejam superficiais. Marca empregadora não é oba-oba. Marca empregadora é aquilo que faz sentido para o seu negócio. É a forma como você gere aquela marca empregadora através da estratégia de Employer Branding, como é que você se comunica, né, com esse mercado de uma forma que ajude você a atingir os seus objetivos de negócio. Se você não sabe de objetivos de negócio, se você como estrategista de Employer Branding ou com esse olhar sobre uma marca empregadora não sabe para onde o negócio está indo, então a sua estratégia de Employer Branding não vai fazer o menor sentido, né? A gente precisa saber aonde está indo, porque senão qualquer caminho é válido. E aí a gente se mistura com todas as outras marcas empregadoras que estão aí no mercado e a gente perde completamente os nossos diferenciais. Quando a gente começa a criar métricas para as estratégias de Employer Branding, né, para as estratégias de reputação de marca empregadora, desse gerenciamento dessa marca, a gente consegue trazer mais proximidade com as necessidades do negócio. Então, se você, por exemplo, hoje, nessa pandemia, o teu maior problema como negócio, por exemplo, foi o turnover, ou seja, foi a rotatividade dos seus funcionários, né, que foram para outras marcas que de repente eram mais conhecidas, mais populares ou mais reconhecidas como marca empregadora, como é que você resolve através da sua estratégia de Employer Branding essa questão do turnover? Como é que você ajuda através da estratégia de marca empregadora a essa meta da empresa, a essa estratégia da empresa ser alcançada? Então, quando a gente fala de Employer Branding, né, principalmente nesse momento de pandemia, é importante a gente ter pontos ali, né, KPIs, metas, métricas de acompanhamento para que a gente realmente consiga verificar que ajustes finos precisam ser feitos nessa estratégia de Employer Branding num momento tão complexo e tão incerto como o nosso. E o quinto ponto, na verdade, né, quando a gente fala aí de 5 coisas que as marcas empregadoras aprenderam ou deveriam ter aprendido na pandemia, eu vou usar uma frase que eu sempre uso, né? Eu acho que resume muito a questão de estratégia de marca empregadora, a questão de estratégia de Employer Branding, né? A experiência impulsiona a marca empregadora. No final do dia, it's all about people, it's all about experience, ou seja, é tudo sobre pessoas e tudo sobre experiências. Não adianta você ter tecnologias, não adianta você ter o melhor planejamento estratégico se você não olhar com efetividade para as pessoas com as quais você lida, sejam elas os candidatos, sejam elas os colaboradores. O importante nesse momento é ter uma empatia ainda mais forte, mais conexa com todas as pessoas que lidam com você no seu ecossistema de marca, né? Mais do que nunca, os seus colaboradores esperam de você como marca empregadora que você seja uma marca empregadora próxima, que você os auxilie nessa distância física, que você provenha os recursos necessários para o trabalho dele, que você ajude ele a entender como ele está com saúde mental, como é que ele está nesse processo de aprendizado de trabalho remoto, como é que está sendo a pandemia dentro da casa dele, etc. Parece que as coisas se misturam, né? Principalmente nesse momento agora de pandemia, a gente mistura aquilo que é pessoal e que é profissional e a gente começa a entender o que já deveria ter sido entendido há muito tempo atrás, que
que é justamente estamos falando como pessoas e não só como profissionais, né? A gente precisa entender que essas pessoas precisam de uma visão mais humana, mais próxima das empresas, das marcas empregadoras. Elas realmente precisam que essa marca empregadora seja mais humana e que crie experiências de trabalho positivas para elas, né? E às vezes essa experiência vai muito além do trabalho, vai no suporte inclusive emocional dessas pessoas. Então, quando a gente pensa em employer branding, quando a gente quer que as estratégias de employer branding deem certo para nossa empresa, o principal caminho para a gente pensar é que a gente está falando sobre pessoas e falando sobre experiências. Se essa experiência for positiva, é muito provável que a reputação da marca empregadora também seja positiva, mas o contrário também é verdadeiro. Se a experiência que você provém para os seus candidatos e para os seus colaboradores for negativa, há grandes chances da sua reputação de marca empregadora ser negativa também. E aí, a gente volta lá no começo, na primeira dica. Brand or be branded? Ou seja, quem é que vai fazer esse gerenciamento da sua marca empregadora? É você ou você vai deixar que o mercado faça e crie a reputação dele a respeito da sua marca? Pensa nisso. Até mais!